Construir uma casa é o sonho da maioria dos brasileiros, mas são tantos detalhes que muitas vezes um ou outro acaba passando despercebido. Por isso, a importância de um profissional, a importância de um arquiteto. Eu estou aqui com ela, a arquiteta lagoana Cris Nunes. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Dani, eu estou super feliz em estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Como eu disse, são detalhezinhos que às vezes um acaba passando. Na fase inicial do projeto, Cris, quais os erros mais comuns? O principal erro, que eu acho que hoje em dia está sendo muito minimizado, é você não contratar um profissional, né? Esse é o erro, assim, sem solução. Uma vez você optar por essa escolha, vai ser muito ruim o desenrolar da obra. É o famoso barato sai caro. Esse é, né, o suprassumo, não tem nem o que falar. Mas existem várias outras coisas que a gente pode minimizar nesse momento, que seria você analisar bem a compra do terreno, o que você quer construir naquele terreno, observar as normas para ver se pode ser construído, qual a taxa de ocupação daquele terreno. Então, ter toda essa informação, que com informação você vai conseguir fazer o que há de melhor para um lugar que você quer viver por muito tempo. Estipular também um orçamento, quanto que você tem para investir naquela obra. Às vezes a gente vê que a obra fica inacabada, né? Porque o orçamento acabou. Exatamente, eu vejo muito as pessoas às vezes querem fazer uma casa assim, uma mega casa, né? E não se atentam a isso. Então, cada ambiente que você faz a mais vai ser um custo a mais. Tanto um custo de revestimentos, de fiação, de parte hidráulica, elétrica, como de mobiliário, iluminação. Então, tudo isso conta. Eu sempre costumo dizer que eu acho muito mais interessante você fazer uma casinha menor, aconchegante, bonita, mas você conseguir concluir, do que você ter esse sonho de ter uma mega mansão e não conseguir fazê-la. Mais uma vez entra ali a orientação de um profissional, porque muitas vezes você pode fazer uma casa pequena, podendo ampliá-la mais para frente. Isso é uma ótima opção, né? Você já fazer com esse pensamento, né? De ter espaços para que a sua casa possa crescer, possa se transformar naquilo que você sonhou, mas que você vá fazendo de acordo com a sua possibilidade naquele momento. Acho que isso é bem interessante. Cris, pronto, montei a minha casa linda, maravilhosa, do jeito que eu sempre sonhei. Chegou na hora de decorar. Quais os erros mais comuns? Aí, por isso que esse momento também é muito importante você ter um profissional lhe acompanhando. Porque vamos supor, você vai fazer a casa e durante a construção não se atentou em que posição ia colocar a sua televisão. Aí depois de pronta, não, coloca aqui. Aí aquele monte de fio aparecendo, que coisa horrível, né? Você com uma casa nova, bonita, toda organizada e não pensou nesses detalhes. Por isso que um profissional vai fazer toda a diferença. Mobiliário com tamanhos desproporcionais ao ambiente, ou ambientes grandes com móveis muito pequenos, ou o inverso também, ambientes pequenos com aquele sofá enorme, ou com aquela mesa enorme que para andar você tem que se espremer. Isso deixa o ambiente muito sem aconchego, né? Não fica um ambiente legal. Agora, há uma regrinha também para a distância da televisão. Não adianta, eu tenho o sonho de uma TV de 70 polegadas, mas uma sala pequenininha. Não rola. Exatamente. Isso também é outra coisa que a gente vê comumente acontecer, né? Como as televisões elas se tornaram muito acessíveis, as pessoas querem ter um cinema em casa. Mas para ter um cinema em casa tem que ter todo um estudo, tanto de distância, de dimensões, como de iluminação, de parte de som. Então é todo um complexo que é envolvido para que você realmente possa dizer que tem um cinema em casa. Você não vai dizer que tem um cinema só porque tem uma tela enorme que ocupa toda a parede e você, para assistir, tem que ficar movimentando o rosto, né? Então isso realmente tem que ser muito bem estudado. Com certeza. Cris, eu amo tapete no ambiente. Eu sinto que traz um conforto gostoso para aquele espaço. Existe alguma regra também pro tapete? Sim, existem regrinhas, assim, truques que ajudam muito a você, se você tiver sem um profissional para lhe auxiliar,
que o tapete, por exemplo, você vê muito tapete, você pega um sofá de 2 metros e vê as pessoas colocarem um tapete na frente, pequenininho. Fica muito acanhado, fica parecendo que aquele tapete não foi pensado para aquele espaço. Então, as regras que nós arquitetos utilizamos é que o ideal é que o tapete ele entre um pouquinho no sofá, 15, 20 centímetros, ele passe também nas laterais dele. O ideal é que ele englobe todo o ambiente, as poltronas, fiquem tudo dentro, acima do tapete, né? Esse é o ideal. Mas quando a gente não consegue um tapete tão grande, a gente pode fazer esse truquezinho de colocar a poltrona entrando um pouquinho nele e um pouco fora, o sofá entrando um pouquinho e um pouco fora. Dessa forma também fica super aconchegante e você vai perceber que ali foi feito tudo planejado. Eu posso delimitar os espaços também usando o tapete? Por exemplo, dividindo a sala de estar com a sala de jantar? Sim, pode. Quando faço uso, tiro partido dessa solução, eu opto por usar a mesma textura nos 2 tapetes, para a gente não ficar com muitas informações em um ambiente único, né? Mas é super possível e muito interessante essa solução. Aliás, debaixo da mesa de jantar, é possível? Combina ali um tapete? Ou tem ali o risco de sujar demais? É uma dúvida que eu sempre tenho também. Não, e isso é uma coisa que a gente tem que analisar caso a caso. Se você tiver filhos pequenos que estão naquela fase, ainda mais agora que a alimentação é feita com a criança liberada, né, para colocar, aí você ia ter muito problema com o tapete. Mas isso é uma questão realmente de gosto. É possível colocar, fica elegante, fica muito bonito. Eu acho uma opção maravilhosa, mas vai de família a família. Olha, várias dicas como essas vocês encontram lá no Instagram da Cris Nunes, que tá aí na tela para você. Inclusive, essa semana ela postou falando sobre dicas de iluminação na hora que você vai maquiar. Olha, dicas que fazem total diferença. Muito obrigada mais uma vez. Eu adorei, Cris. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo.